Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo de potencial elétrico com a definição de potencial, tanto através de energia quanto de trabalho. Vimos também ali como a gente pode encontrar o potencial conhecendo o campo elétrico e também como encontrar o campo elétrico conhecendo o potencial, e partimos para o objetivo do tópico, que era encontrar o potencial elétrico para diferentes tipos de distribuição de carga. Na aula passada, a gente já teve as distribuições do tipo discreta, e naquele caso, nós lidamos com a carga pontiforme e com o dipolo. Agora nós vamos voltar nossa atenção para as distribuições contínuas. E para começar o nosso estudo, vamos imaginar aqui uma distribuição de carga que tem, em princípio, um formato qualquer, como essa azul que eu desenhei aqui. E o nosso interesse é encontrar o potencial a uma distância RI nesse ponto P. Então a ideia é, nós vamos trazer uma carga teste lá do infinito e colocar ela aqui. Vamos pegar um pedacinho da distribuição, que eu vou chamar aqui de ΔQi, se é uma distância RI do ponto P, do ponto de interesse, onde o nosso ΔQi tem essa forma aqui. ΔV igual a 1 4πy0, ΔQi sobre RI. Essa aqui é a expressão para o potencial de uma carga pontiforme que nós encontramos na aula passada. Como nós queremos encontrar o potencial da distribuição inteira, então vamos ao nosso próximo ponto aqui, é o princípio da superposição por caso discreto, é o que a gente conhece até agora. Então é a somatória de ΔVi, de todas as contribuições desses ΔQis aqui, onde I vai de 1 até N. No caso N, quantas divisões tem a sua distribuição. Substituindo essa equação aqui, nós podemos reescrever nosso potencial assim. No entanto, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte caso. Se eu dividir essa distribuição de carga do mesmo tamanho do ΔQi, aqui eu estou fazendo em duas dimensões que é mais fácil, esse ΔQi que vocês estão vendo aqui nesse desenho seria mais ou menos esse em vermelho que eu destaquei aqui. Repare que as bordas elas não têm o tamanho do quadradinho completo, do ΔQi completo, não é? Cada pedacinho dessa borda aqui não entraria então nessa soma, se eu mantesse o ΔQi desse tamanho. Então, qual que é a estratégia para a gente contornar essa situação? É diminuir o tamanho do quadradinho, fazer mais divisões. Se eu fizer ele bem pequenininho, como se fosse um ponto, ou melhor ainda, tendendo a zero, eu posso garantir que eu pegaria toda a distribuição. Do contrário, você não conseguiria pegar toda ela. Então agora a gente vai colocar aqui o limite do ΔQi, tendendo a zero, nessa somatória. Beleza? E agora, esse termo aqui do limite ΔQi tendendo a zero com a somatória já está escrito em termos de um instrumento matemático conhecido, ou seja, de uma integração. No limite que ΔQi tende a zero, ele se torna o nosso elemento infinitesimal de carga presente aqui nesse integrando. Então agora nós temos V integral de 1 4πy0 dqr. E esse ter integrando aqui nada mais é do que o nosso dV. Essa expressão aqui é o princípio da superposição para o caso contínuo ligado ao potencial elétrico. Bom, agora, de posse dessa equação, nós podemos partir para a primeira distribuição contínua de carga, como é de praxe, a distribuição linear. Nesse caso, vamos imaginar uma barra de comprimento L, onde o nosso interesse em determinar o potencial está a uma distância D da borda aqui dessa barra, de uma dessas bordas. Estou pegando aqui, no caso, a borda esquerda. Então, nós estamos, nos pontos de interesse é essa distância D dessa borda. Eu estou estabelecendo meu referencial, como vocês estão vendo aqui, onde a barra ela é paralela ao eixo X. Então, qual que é a nossa estratégia para poder resolver esse problema? A primeira coisa que nós vamos fazer, então, traz a carga teste lá do infinito e coloca ela nesse ponto onde você tem interesse em determinar o potencial elétrico. E o segundo passo, nós vamos pegar um pedacinho da distribuição.
e nós vamos considerar esse pedacinho tão pequeno de forma que ele possa se aproximar de uma carga pontiforme. Qual que é a justificativa da gente fazer isso? Nós já conhecemos o potencial da carga pontiforme, nós calculamos na aula passada, então nós vamos usar esse conhecimento ao nosso favor. Então eu estou pegando um pedacinho qualquer aqui, ó, dQ, dessa barra, tá? Esse pedacinho dQ tem um comprimento que eu vou chamar de dx. E esse pedacinho dQ está a uma distância r do ponto de interesse. Beleza? Então agora vamos usar o princípio da superposição por caso contínuo, né? V integral de dV, onde dV tem essa forma aqui. 1 4πy0 dq por r, né? Onde essa expressão, como nós já comentamos, é o potencial gerado por uma carga pontiforme. Onde a carga pontiforme tem uma carga dq. Integral de 0 a q, onde q agora seria a carga da barra completa. Bom, aqui nós temos um problema. dq é a nossa variável de integração e o r é uma variável. Né? Conforme você vai pegando outros pedacinhos dqs aqui ao longo da barra, esse r vai variando. Então nós temos duas variáveis integrando. A gente não quer isso. Nós queremos então relacionar essas duas variáveis. A gente vai fazer isso através da densidade linear de carga, que a gente conhece aqui como lambda. Lambda dq dx. Comprimento, carga por comprimento. Isolando dq, nós temos dq igual a lambda dx. Então a gente consegue escrever a nossa carga em termos dessa nova variável x. E o r, que vocês estão vendo aqui, reparem que ele seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Ó. Então o r seria igual a raiz de x² mais d². Substituindo agora essas duas variáveis na equação anterior, podemos reescrever nosso potencial dessa forma. Como nós mudamos a variável para x, mudamos também os limites de integração, que agora vai de 0 até L. Se a distribuição é uniforme, o lambda é constante. 4πy0 é constante. Então esse termo nós podemos tirar da integral, como ficou aqui. Ó. Então agora temos esse integrando para resolver. Dx sobre raiz de x² mais d². Como resolver essa integral? Bom, como nós temos um pouco de simetria aqui a nosso favor, nossa equação, nós vamos usar isso, né, a nosso favor. Repara que nós temos uma simetria triangular. Então, nossa estratégia aqui vai ser fazer agora uma mudança de variável trigonométrica para resolver aquela integral. Nós vamos fazer isso, ó, isolando o d², já que ele é constante, aqui nessa raiz, como ficou aqui. Ó. Repara que se eu pegar o d² e multiplicar o parênteses, eu volto a ter o que estava na equação anterior. d², quando tirar ele da raiz vai ficar d, né? E aí eu posso tirar ele da integral. Então aí fica lambda 4πy0d, integral de dx 1 mais x² d². Agora sim, se reparar esse termo que está aqui, x² sobre d², nós já podemos enxergar ele nesse desenho. X sobre d, x seria o cateto oposto a esse ângulo θ, e d é o cateto adjacente. Cateto oposto por cateto adjacente é tangente, então nós temos agora a nossa nova variável, vai ser essa variável θ. Tangente de θ, x sobre d. Então esse termo que está aqui, x² sobre d, é tangente ao quadrado. Então está aqui, ó, tangente de θ, x sobre d. Como tem um dx aqui na integral, vamos derivar esse cara aqui, dx igual a d secante ao quadrado de θ, e substituir esses dois termos nesse integrando. A equação pode ficar reescrita agora assim. Ó. Então a gente tinha dx aqui, d secante ao quadrado de θ dθ. Esse d simplifica com esse d, 1 mais tangente ao quadrado de θ embaixo. Mas temos algumas identidades trigonométricas, uma delas é essa aqui, ó, secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Eu vou substituir, então, agora essa identidade aqui no nosso integrando.
E aí a equação para o potencial fica lambda 4πε0, secante ao quadrado de θ dθ, raiz de secante ao quadrado de θ. Agora uma atenção aqui. Aqui nós temos secante ao quadrado de θ. Esse quadrado aqui eu posso simplificar com essa raiz. E esse quadrado aqui eu vou simplificar com essa secante, porque aqui embaixo, no denominador, ficou apenas secante. Então, secante ao quadrado sobre secante fica integral de secante de θ dθ. Como nós mudamos a variável para θ, também lembre que eu mudei os limites de integração de um θ0 até um θ final. Agora, para resolver essa integral, tem algumas formas. Para mostrar aqui a técnica, eu vou fazer um rápido interlúdio aqui de uma técnica de integração. Por exemplo, eu vou usar aqui uma integral indefinida mesmo, uma integral de seno de θ cosseno de θ dθ. Essa integral aqui, eu acho que é de conhecimento comum. Uma forma de resolver ela é simplesmente pegando, por exemplo, o cosseno de θ, né, chamando isso de uma nova variável, depois derivando e substituindo ali. Beleza. Uma forma que eu quero que vocês entendam aqui, uma outra forma de integrar, é escolher a sua nova variável de forma que a sua derivada esteja presente no integrando. Por exemplo, esse é o nosso integrando. Eu vou escolher uma variável, eu vou chamar u igual a cosseno ao quadrado de θ. E eu vou fazer isso porque eu sei que, olha só, quando eu derivar o u, o nosso du aqui vai ficar menos 2 seno de θ cosseno de θ. Repare que o termo destacado em vermelho é exatamente o nosso integrando. Está vendo? Aí basta isolar essa parte destacada, você terá aqui menos du sobre 2 e substituir esse termo no nosso integral. Olha só, a integral fica bem mais simples. Ó. Agora você tem apenas uma integral de du. Integral de du é u, onde u é cosseno ao quadrado de θ. E está aí o resultado da integral. Beleza? Bom, o problema é que nós temos agora secante. Com seno e cosseno é fácil, né? Porque a derivada de um é o outro, às vezes por causa do sinal, né? Tem uma troca de sinal aí quando você faz pegar de seno, desculpa, derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Então a derivada integral de um é a outra, né? Tomando cuidado com o sinal. Com secante não é bem assim. Integral de tangente é secante ao quadrado. E integral de secante é secante vezes tangente. Então esses dois termos devem aparecer ali para a gente poder escolher a nossa nova variável. Para isso, precisa aparecer secante vezes tangente e secante ao quadrado. O que eu vou fazer então nessa integral aqui, ó, é multiplicar por secante mais tangente, o numerador e o denominador, porque esse termo em parênteses nada mais é do que 1, né? Para aparecer esses dois termos. Olha só, secante vezes secante ao quadrado, vezes secante dá secante ao quadrado, né? E secante vezes tangente dá secante tangente de θ. Tá vendo? Então essa aqui é a derivada de tangente e essa é a derivada de secante. E 1 vezes o denominador está aqui embaixo. Repara que esse integrando, embora num primeiro momento pareça difícil de resolver, na verdade ele é muito simples se você pensar que o teu numerador nada mais é do que a derivada do denominador. Então eu posso chamar o meu denominador de uma nova variável de u igual a secante θ mais tangente de θ, porque eu sei que a derivada dele, olha só, é exatamente o que está presente aqui no numerador do integrando. Substituir esses dois termos em azul na equação em vermelho e olha lá, temos a nossa integral de u sobre u. Essa integral é conhecida. Integral de du sobre u é ln de u. Mudei a variável novamente, então aqui também mudei os limites, de u0 até u. Então, derivada é integral de du sobre u é ln de u, onde o nosso u está aqui, ó, é esse termo em azul. Então eu vou substituir agora meu u aqui no resultado da integral. Voltei para a variável θ, então voltei os limites de integração em θ. E tangente de θ nós já sabemos quem que é x sobre d, né, para a gente poder voltar agora à variável original. E secante ao quadrado de θ, aquela identidade que nós comentamos ali atrás, é 1 mais tangente ao quadrado de θ. Então esse secante aqui nós podemos escrever em termos de tangente, e tangente nós já sabemos escrever em termos de x. Então eu vou usar
essa parte azul aqui, eu vou substituir. Olha lá. Onde tangente ao quadrado de θ é x² sobre d². Maravilha. E o tangente de θ aqui é x sobre d. Agora basta substituir os limites de integração no resultado da integral. O d, que está aqui dentro dessa raiz quadrada, eu vou deixar em evidência aqui. Aí ficaria d² mais x² sobre d², e o d eu tiro da raiz. E como você vai ter d aqui e b aqui, já deixei em evidência aqui tudo, tá vendo? Agora sim, substituo os limites de integração no resultado. Onde tem o x vai ser L. E quando for zero, esse termo vai zerar. Né? E esse termo aqui vai a 1 e ele ln de 1 é zero. Então, o limite de integração substituindo aqui vai dar zero. Só sobra o limite de integração L. E esse é o resultado então final. Lambda 4π0 ln desse termo aqui. Raiz de L² mais d² mais L sobre d. Uma análise interessante que nós podemos executar aqui é a análise quando d é muito maior do que L. Nesse caso, seria a mesma coisa que você pegar esse ponto P e levar ele a uma distância muito grande. Nesse caso limite, a carga teste já não sentirá o efeito do potencial elétrico como se fosse de uma barra. No máximo, ela sentirá o efeito como se fosse um ponto. É a mesma coisa que você pegar um lápis que você consegue enxergar na sua mão e levar ele a um quarteirão de distância. Você já não vai enxergar aquele lápis a um quarteirão de distância como se fosse um lápis, e sim, no máximo, como um ponto. Aqui a ideia é a mesma. Tá? Então, o que nós vamos fazer é pegar a nossa equação, que era o resultado para o potencial de uma barra, e tomar esse limite. Para facilitar a análise, eu vou pegar esse d ao quadrado aqui, deixar em evidência nessa equação, e aí tirar ele da raiz. Como eu fiz aqui. Ó. Nesse caso, se você pegasse esse d e jogar ele dentro da raiz, volta a ter a equação anterior. Esse d simplifica com esse d, e aí você tem esse termo ao quadrado, L² sobre d². Mas no limite, quando d é muito maior do que L sobre d é pequeno. E L² sobre d² é muito menor. Então esse termo nós podemos desprezar. Sobra então 1 mais L sobre d. Que é essa equação aqui agora, o potencial. Se você substituir a condição limite d muito maior que L aqui, de cara nessa equação, vai sobrar apenas um 1, e ln de 1 é zero. Isso nós não queremos. Nós queremos encontrar uma equação para o potencial elétrico no limite em que ainda você tem uma equação. Então, como resolver esse problema? Como contornar essa situação? Vamos pegar esse termo, quebrar ele em vários pedaços. Vamos usar somente os pedaços que a gente precisa e abandonar o resto da série. Em outras palavras, né, desenvolver em uma série. Que para o nosso problema é a série de ln. Aqui nós temos a série de ln de 1 mais x igual a x, menos 1 meio de x², mais 1/3 de x ao cubo, menos 1/4 de x à quarta e assim por diante. Onde, para o nosso caso, o x é L sobre d. Nós podemos usar essa série aqui a nosso bel prazer? Não. Só podemos usá-la se uma condição for satisfeita, essa aqui. X muito menor do que 1. Então a pergunta é, essa condição é satisfeita na nossa série aqui, na nossa equação, quando isso aqui é verdade? D sobre L? Claro que é, né? Se D é muito maior que L, L sobre D é pequenininho, é muito menor do que 1, então a condição está satisfeita, podemos desenvolver em série. Aqui podemos pegar somente o primeiro termo da série, visto que o x² e x ao cubo vão fazer com que esse valor L sobre D sejam muito menores. Então, o primeiro termo já é suficiente. Então, uma vez que o nosso x aqui é L sobre D, nós temos a expressão potencial V igual a lambda 4π0 L sobre D. Como a densidade linear de carga é uniforme, qualquer razão entre carga e comprimento
terá sempre o mesmo valor. Então, lambda é igual a dq dx, que é igual a q sobre L. Assim, Q é lambda vezes L. E lambda vezes L já está presente aqui na equação. Basta substituir aqui para encontrar o resultado final. Esta é a expressão, como vocês podem observar, o potencial gerado por uma carga multiforme. O que nos diz que no limite, quando o D é muito maior do que L, a carga teste ela vai sentir o efeito do potencial como se fosse um ponto, como se fosse uma carga pontiforme e não de uma barra. Assim como aquele exemplo do lápis. A uma distância muito grande, nós enxergaríamos ele como se fosse um ponto e não como um lápis. Beleza. Então, isso encerra a parte de distribuição linear. Podemos avançar agora para a distribuição superficial de carga. Nesse caso, vamos considerar um disco de raio R e o ponto de interesse onde queremos determinar o potencial está uma distância ao longo do eixo desse disco. Para o nosso referencial que eu coloquei aqui, o eixo é paralelo ao eixo Z. Então a distância entre o centro do disco e o ponto de interesse eu chamei de Z. Uma forma de resolver isso seria agora aproveitar o problema da barra, né? Usando o princípio da superposição, a gente manteria fixa uma extremidade da barra e faríamos uma mudança de coordenada rotacionando a barra para formar esse disco. Esse seria um caminho complicado para resolver. A opção seria usar o pouco de simetria que esse problema já nos oferece ao nosso favor. Ao invés de usar a barra, nós podemos desenhar aqui um anel de carga, como está aqui, ó, um anel de raio R', e encontrar o potencial desse anel. E assim, expandir esse anel desde o centro até a borda para formar o disco. Esse é um caminho bem mais interessante da gente fazer, bem mais rápido também. Rápido e fácil. E para resolver o anel primeiro, só o anel, é uma distribuição linear de carga. Nossa estratégia é a mesma. Vamos pegar um pedacinho só de carga aqui, ó, desse anel, e considerar esse pedacinho tão pequeno de forma que a gente possa aproximar ele com uma carga pontiforme. A nossa justificativa é que nós já conhecemos o potencial gerado pela carga pontiforme. Então nós temos aqui, ó, V integral de dV, onde esse dV é devido a essa carguinha dq aqui, tá certo? Que tem essa forma, 1,4y0 dq sobre r. Nesse problema, o r é constante, já que, considerando apenas o anel, esquecendo do disco, ele não varia. Né? E a integral seria simples. Nós tiraríamos a integral 1,4y0 e o r, né? Só escreveríamos o r em termos de z e r' e integraria dq. Mas eu sempre faço pelo menos uma mudança de variável. Né? Então aqui, usando a densidade linear, lambda dq dl, dq é lambda dl. Substitui esses dois termos aqui no integrando, né? E aí teríamos lambda 4πy0 dl raiz de r' ao quadrado mais e quadrado, onde o r é a hipotenusa raiz de r' ao quadrado mais e quadrado. Bom, lambda 4πy0 e esse denominador são constantes, posso tirar da integral. Além disso, como agora nós temos um integrando em termos de L, eu mudei também as variáveis de integração. Agora a nossa integral vai ser de 0 a L, onde esse L é o comprimento total do anel. Então agora tiramos o termo que era constante, sobrou dl, e o nosso L aqui é 2πr', que é o comprimento do anel. Integral de dl, então vai ser 2πr', que está aqui. O termo destacado, aqui em vermelho, é a carga do anel. E assim temos, olha lá, o potencial devido a um anel carregado, né, onde o ponto de interesse está a uma distância z desse anel de raio R'. Perfeito. Agora que temos o potencial do anel, nós podemos calcular o do disco. É aquela mesma ideia que nós tínhamos feito no problema anterior. Nós vamos usar agora
conhecimento que nós já encontramos aqui o potencial do anel para poder encontrar o do disco. A diferença é que agora, no princípio da superposição, esse dV vai ser o potencial do anel. Aqui, ó, dV igual a 1,4ε0 dq sobre raiz de r' mais e quadrado. A única mudança para o nosso dV aqui é que agora nós estamos considerando aquele anel com uma carga dq. Perfeito. Então, substituir essa equação no integrando, temos essa aqui para trabalhar, onde a nossa variável de integração é o Q, por isso os limites de integração estão entre 0 e Q. Só que aí temos um problema. Agora, o raio do anel é variável. O Q vai ser variável também. Temos duas variáveis no nosso integrando e a gente não quer isso. Precisamos escrever esse integrando em termos de uma única variável. Bom, felizmente nós podemos escrever esse Q em termos de R'. Como fazer isso? Através da densidade superficial de carga. Densidade linear é carga por comprimento, né? A superficial, carga por área. Então, sigma vai ser dq dA. Isolando dq, nós temos sigma dA, onde esse A aqui é πr'². Como tem um dA, deriva essa expressão, dA é 2πr' dr'. E aí substitui o dA no dq. Olha lá, temos o nosso dq, escrito como 2π sigma r' dr'. Escrevemos o nosso r em termos da variável r'. Agora é só substituir essa nova variável no integrando. E temos essa equação aqui. Repara que 2π simplifica com 4π. O sigma, se a distribuição superficial de carga é uniforme, o sigma é constante e sai da integral, como nós deixamos aqui. Ficou então fora da integral sigma sobre 2ε0. E temos essa integral aqui para resolver. R' dr' sobre raiz de r' mais e quadrado. Essa integral, uma mudança de variável convencional, já é suficiente para resolver o problema. Basta chamar esse argumento do denominador de u, como está aqui, ó, u igual a r' mais e quadrado. Tem um dr' aqui, tem que aparecer um dr' aqui, deriva essa equação. du igual a 2r' dr'. Basta isolar então esse termo destacado aqui, r' dr', e substituir na integral anterior. E aí temos o v igual a sigma 2ε0 integral de du sobre 2u elevado a meio. Mudamos a variável de r' para u, então também mudamos a variável de integração. Aqui nós temos de um u0 até um u. Esse 2 multiplica com o 2 aqui, fica 4ε0. E aí temos a integral, esse u, aqui, esse meio aqui, podemos colocar no numerador, fica menos meio, né? Integral de u elevado a menos meio, que é u elevado a meio sobre meio. E esse 2 corta com 4. E esse u está aqui, substitui no resultado da integral, temos esse resultado aqui. Aí é só substituir o limite de integração de 0 a r no resultado da integral para ter o potencial gerado pelo disco. Está lá. V igual a sigma 2ε0, né, vezes a raiz de r² mais e quadrado menos e. Como na aula passada nós havíamos encontrado tanto o potencial a partir do campo e o campo a partir do potencial, nós vamos encontrar agora o campo elétrico já conhecendo o potencial do disco. Havíamos encontrado na aula passada essa expressão aqui, quando nós estamos lidando somente com a componente z. Ez igual a menos dρv dρz, onde o v é a função do potencial, que nós já encontramos, essa aqui. Então eu vou substituir essa expressão v aqui para encontrar o campo gerado pelo disco. Então, substituindo aqui, nós temos essa equação aqui. Sigma 2ε0 é constante, sai do operador diferencial e basta derivar esse termo em parênteses.
a derivada desse termo aqui fica meio vezes r² mais e² elevado a menos meio, e aí vezes a derivada do que está dentro do termo da raiz, que é 2z. Esse 2 simplifica com esse 2, e derivada desse z é 1. Esse sinal aqui faz com que esses dois termos aqui troquem de lugar. Então, em vez do menos 1 aqui, agora você tem um positivo. E esse termo que era positivo ficou negativo. Está lá. O campo elétrico gerado pelo disco, que é o mesmo resultado que nós havíamos encontrado na aula de campo elétrico, quando lidamos com o princípio da superposição, para o caso contínuo de uma distribuição superficial de carga. Um caso limite interessante é quando nós temos Z muito maior que R. Nesse caso, a carga teste estaria a uma distância muito grande em relação ao tamanho do disco. Um análogo mecânico que nós podemos tomar aqui é você pegar uma tampa de uma lata. Se você pegar e segurar uma tampa de uma lata, você vai enxergar ela como se fosse um disco. Mas se levar ela a uma distância muito grande, tipo um quarteirão, no máximo você vai enxergar aquela tampa como um ponto. Aqui a ideia é a mesma, não é? Se a carga teste estiver a uma distância muito grande do disco, no máximo ela vai sentir o efeito daquele potencial como uma carga pontiforme e não mais um disco. Então, para proceder com a análise, tomamos aqui o resultado anterior, o potencial do disco. Eu vou pegar esse Z, vou deixar ele em evidência e aí tirar ele da raiz, como eu fiz aqui. Se eu pegar o Z e jogar dentro da raiz, volta a equação anterior. E aí temos Z aqui e Z aqui, posso deixar em evidência fora do parênteses. A equação fica assim. R sobre Z é muito pequeno no limite em que Z é muito maior que R. Então, R² sobre Z² seria ainda muito menor. No entanto, se substituirmos essa condição agora nessa equação, esse cara seria zero, você teria 1 menos 1, e aí a equação ficaria zero. Isso nós não queremos, então o que a gente precisa fazer? Mesma coisa que no caso anterior. Vamos pegar esse termo que está zerando, quebrar ele em um monte de termos, infinitos termos, pegar somente o que a gente precisa e abandonar o resto. Em outras palavras, desenvolver em série. Que para esse problema é a série binomial. Nós já trabalhamos com essa série antes. Aqui nós temos o caso da série binomial, quando o expoente é negativo e positivo. Para o nosso problema, esse expoente aqui seria positivo e seria meio, já que raiz é um meio. O nosso x aqui é r² sobre z². Essa condição aqui, ela só pode ser, ela tem que ser válida, x muito menor do que 1. Essa condição é satisfeita no nosso problema quando z é muito maior que r. Então podemos desenvolver em série. Então vamos lá. O primeiro termo da série é 1. Eu vou abrindo aqui. Só que esse 1 já simplifica com esse 1. Seria 0. Então o que a gente faz? Vamos para o próximo termo da série, que é esse aqui. N é meio, está aqui. E o x é r² sobre z², que está aqui. Repara que o segundo termo já não zera algebricamente com nada. Então nós não precisamos pegar os demais termos da série. Além disso, o terceiro termo ele está aqui com x². Isso implicaria que nós teríamos que levar ao quadrado r² sobre z², que daria r² sobre z². Seria um valor ainda muito, muito menor, ele não valeria nada mesmo. Então não se justifica pegar os demais termos da série. O segundo já é suficiente. Está lá. Sigma é dq dA. E como a distribuição é uniforme, o sigma é constante. Então, qualquer razão entre carga e área que a gente escolher no disco vai ser sempre a mesma. Então, sigma também é Q sobre πr². Então, o nosso sigma daqui está aqui. Aí sobrou 1 sobre 2ε0 e o r² sobre 2z², que está aqui. Esse r² simplifica com esse r². E aí nós teremos 2 vezes 2, 4, π ε0, que está 1 4π ε0 aqui. E aí sobrou Q sobre Z. E está lá, essa expressão
nada mais é do que o potencial gerado por uma carga pontiforme a uma distância z. Então, a carga teste sente o efeito do disco a uma distância muito grande dessa forma aqui, ó, como se o disco se comportasse como carga pontiforme. Isso então encerra essa aula de hoje.